Já estamos de volta ao vivo, 7 horas e mais 22 minutos. Chegando agora a resenha com Adalberto Melo. Oi, Adalberto, boa noite para você. Boa noite, Olavo, para você, para aqueles que nos acompanham no rádio, na TV e na internet também. Que bom saber que a gente está indo tão longe, né? Levando muita informação para aqueles que nos acompanham, nos dão a honra dessa audiência gigantesca. Eu estou aqui, mas não estou sozinho, não. Além do Olavo Sampaio, comigo à direita, John Coutrinho, à esquerda, nosso Ricardo Max. E a gente está aqui para trazer as principais notícias dos bastidores da política, tá bom? Se aproveita e faz o programa com a gente. 2106-9403 é o telefone para você participar. Tem muita gente nesse horário, né? Pegando o menino em escola, indo para casa, indo para, de repente, o terceiro turno, né? Para estudar. Muita gente estuda no horário da noite também. Mas que bom saber que no rádio você está com a gente. Você vai levando, vai dando carona para nós aqui no nosso Tá na Hora Maranhão. Vamos falar dos bastidores da política, trazer as notícias para você que nos acompanha. Vamos lá? Vamos começar a nossa resenha por aqui, hoje falando a respeito do o ex-presidente José Sarney, que prestou solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes, que foi punido pelo governo dos Estados Unidos. Essa fala do presidente aconteceu durante o encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil, que aconteceu aqui em São Luís. São Luís foi a sede desse importante encontro. Meu caro John Coutrinho, boa noite. Boa noite, Adalberto, Ricardo, boa noite a todos. É isso mesmo. E esse evento deu o que falar, viu, Adalberto? Várias falas, vários momentos ali que chamaram a atenção. Neste caso aqui da fala do ex-presidente José Sarney, que foi em defesa, né, do Alexandre de Moraes, temos até um vídeo, não é isso? Vamos acompanhar a fala, depois a gente comenta aí. Que também eu pessoalmente, quero apresentar minha solidariedade à Justiça, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, pelas injustiças que ele está sofrendo e que são coisas absolutamente inacreditáveis que nós presenciamos. Meu avô dizia, nunca corra atrás de um doido, porque você não sabe para onde ele vai. Pois bem, é hoje que nós temos que a função de verificar e não podemos correr atrás de um doido. Devemos ficar mantendo a crença no regime democrático. Deve ser defendido pela justiça, deve ser defendido por todos nós, para que esses 40 anos se multipliquem numa função eterna, numa função permanente e sempre esteja assegurando a cidadania e a liberdade do Brasil. Muito obrigado. Muito bem, a gente não poderia esperar outra fala do Sarney a não ser essa, né? O presidente aí fez a transição democrática e ele tem uma boa relação ali com os ministros do STF, inclusive Alexandre de Moraes. E o Flávio Dino, que estava lá presente no evento, que é ministro do STF, também até comentou, dizendo que na época, né, do Sarney não tinha tantos doidos, né? Mas hoje não sabe identificar o tanto de doido que tem, né? São muitos doidos, mais doidos do que na época do Sarney, ali do avô do Sarney, dele. Na verdade, a gente tem visto os acontecimentos, Adalberto e Ricardo, né, na política, e pelo menos a gente viu ali nesse evento, pelo menos uma consonância das opiniões, né? O próprio Flávio Dino, o próprio Sarney, todos que estiveram ali, pelo menos tiveram essa consonância de opinião em relação ao ministro Alexandre de Moraes, que também recebeu solidariedade, né, de políticos locais, do presidente Lula, políticos nacionais. A gente observa que o Sarney ainda está muito sóbrio, não é? Uma fala muito sóbria. Recebeu hoje, inclusive, a visita do presidente do PSDB, exatamente, né? Nacional, o Marconi Perillo. Isso. Assim, o Sarney, até o Flávio brincava, né, que o Sarney está aí 95 anos. Teve até uma fala do Flávio dizendo que está com 95 anos e que ele nunca mais fez atividade física, não é? O Sarney recentemente começou a fazer atividade física. Aí o Flávio Dino utilizava aí como escudo essa cobrança que ele tinha da esposa, né, de fazer atividade física, mas ele disse, mas se o Sarney nunca fez, estava chegando aí aos 100 anos, mas na verdade o Sarney até sempre dá a fórmula, né, Ricardo, aí de qual é a fórmula da longevidade, que é dormir muito, comer pouco e não brigar com mulher, né? Sabedoria, hein? Sabedoria do sabedoria. E John Coutrinho acrescentou o quarto ponto. Qual é, John? É o bom humor, né? O bom humor. O ânimo, né? O bom humor. Está na Bíblia também isso aí, né? E acrescento também mesmo
o Sarney nunca ter tido malhada, chegaram aos 95 sem malhar, atividade física, mas é importantíssimo, sim, a atividade física para a saúde da pessoa. Muito bem, falou aí o nosso nadador, John Coutrin. É isso mesmo. Olha, os Estados Unidos, como você sabe, né, eles impuseram novas sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal e aí essas falas vieram à tona exatamente no dia de hoje. Aliás, desde ontem, né, já vem acontecendo isso, a manifestação de diversas autoridades, aí esse evento que aconteceu aqui em São Luís, essas falas foram repetidas aqui também, marcando esse momento. Ricardo Marques, vamos falar da comandante do Legislativo Maranhense, a deputada Iracema. Ela subiu o tom durante o evento do PSDB ao dizer que lugar de perseguidor não é na política, e essa fala também está repercutindo. Boa noite. Boa noite, Adalberto. Boa noite, John. Boa noite, Olavo. Boa noite a todos. Foi uma fala muito veemente, né? É óbvio que a gente precisa contextualizar a fala da presidente Iracema, porque ela se dirige especificamente nessa ambiência de judicialização, né, da política. Eu até enxergo, viu? Eu já disse aqui, eu não tenho vocação para mandinar e nem sou vidente, mas eu enxergo que essa próxima eleição, meu amigo, que vai ter de judicialização não vai estar no gibi. Mas ela aponta exatamente nisso. Só que, às vezes, você escorrega aqui ou acolá e ela dá uma escorregada quando ela diz que a política não é lugar de advogado e tal. Eu discordo plenamente, né? Respeito demais a deputada, presidente. Mas eu discordo, eu não gosto de político profissional. Para mim, o político tem que ter uma profissão, seja advogado, seja pedreiro, seja professor, seja lá o que for, médico, mas não pode viver exclusivamente da política. E os advogados, eles são importantes porque conhecem as leis, né? Sabem formatar, propor leis consonantes à Constituição Federal, isso é importante. Mas a fala dela, repito, ela não foi necessariamente contra a presença dos advogados na política. O que ela quis dizer, e quem conhece o dia a dia da política hoje no Maranhão compreende isso também, é que está um excesso de judicialização, né? E nesse ponto ela tem razão sim, está muito judicializada a política do nosso Estado. E não é só aqui não, né, Ricardo? Se você parar para pensar, inclusive o próprio Supremo se manifesta sobre, né, você vê tantos assuntos que poderiam ser resolvidos em outras instâncias, né? Quer dizer, aí se você sobrecarrega o Supremo Tribunal Federal, que é a maior corte do país, com assuntos que muitas vezes precisam ser resolvidos lá no Legislativo, só para citar um exemplo, né? Então você acaba tendo, de fato, alguns momentos em que há esse excesso. E aí vem a história da morosidade, enfim, né? Enfim, era preciso rever tudo isso daí para conseguir a gente ter, de fato, um equilíbrio maior. Quero mandar um abraço aqui para o mestre Moisés Nobre, rapaz, que audiência qualificada, está acompanhando a gente, dizendo que esse time é bom, a resenha é séria, assisto sempre. Obrigado, mestre Moisés Nobre, acompanhando a nossa programação aqui em São Luís. Boa noite, Nilson Carneiro acompanhando a gente, ligado com a gente aqui no nosso Tá Na Hora. Eu já estou na audiência, quem está falando aqui é o Cosminho, no Monte Castelo, tirou até uma foto e mandou para a gente aqui. Dos homens de preto hoje, é verdade. O John está de azul escuro aqui à minha direita, para quem está no rádio, mas o tom preto. O Olavo está de grafite, mas esse grafite na TV vira preto também, né? A cor do blazer acaba sendo praticamente a mesma. É a farda aqui da empresa. Vamos lá, acompanhando o nosso programa, assisto todos os dias o programa. Boa noite, gente. Quem está mandando um recado aqui é o Joaci Alemão, acompanhando a nossa programação, ligado no nosso Tá Na Hora Maranhão. Companheiro, boa noite para vocês aí acompanhando o nosso Tá Na Hora. Reinaldo, acompanhando o nosso programa, ligado com a gente. Manda mensagem aí no 21069403 para você que nos acompanha no nosso Tá Na Hora no rádio, na TV e na internet também. John Coutrin, por falar em PSDB, a gente falou ainda há pouco que o presidente do PSDB teve inclusive com o Sarney no dia de hoje, nessa quinta-feira, e a gente tem mais um partido que resolveu declarar apoio ao Palácio dos Leões, John Coutrin? Os tucanos, os tucanos, declararam apoio à pré-candidatura do Orleans Brandão. Foi no evento que estava ontem, inclusive o presidente da Assembleia estava aí, ó, a imagem mostra o presidente nacional, Marconi Perillo. Nós temos o próprio Sebastião Madeira, que é o tucano histórico aqui no Maranhão, que é chefe da Casa Civil, que também é candidato, né, a deputado. O próprio Orleans Brandão.
e uma série de outras lideranças. Inclusive o secretário de Saúde está ali, deve ser candidato também a deputado pelo partido e outros nomes. O que ficou acordado, Adalberto e Ricardo, ficou acordado para esse apoio, um dos pontos é fortalecer o PSDB no Maranhão. A gente sabe que o PSDB vem perdendo força, vem sendo um partido que foi fragilizado ao longo do tempo, mas eles querem retomar isso, não é? E aqui no Maranhão, eles precisam, né, e colocaram ali como acordo o projeto de fazer uma chapa boa de deputado estadual e uma chapa boa de deputado federal. O próprio Marconi Perillo declarou, vocalizou ali para os presentes que o compromisso de eleger um deputado federal. Então, tem esse compromisso de eleger um deputado federal no PSDB, ali com apoio do grupo, né, do Palácio, e que vai organizar isso é o próprio Sebastião Madeira. Então, assim, o partido aqui, que hoje é da órbita do Palácio dos Leões, comandado pelo Madeira, temos o próprio MDB também. Muito se fala, Adalberto aí, e Ricardo, de que o governador está aí trazendo os partidos de direita, não é? Do centro, de direita. Recentemente recebeu o apoio do próprio Orleans, da Federação União Brasil PP. Já tem um apoio aí do Republicanos, do Aloysio, né, que é o partido de direita, agora do PSDB. E aí o próprio Márcio já chegou até a criticar isso, né, nas redes sociais, numa fala dele, dizendo que o Brandão está muito mais para a direita do que hoje para a esquerda, né? Está se movimentando mais para os partidos de direita. Por outro lado, a gente vê também a movimentação da própria esquerda, né? Os esquerdistas, o próprio PCdoB, a possibilidade do PSB também ficar com os dinistas, Maranhão. Então o governador está ali também se resguardando, né? Se não ficar com o PT, se não ficar com a federação, se não ficar com o PSB, mas ele tem esses outros partidos também. Ali para dar guarita também, dar sustentação para a candidatura do Orleans. Então acho que é mais nesse sentido também aí do grupo do governador, ali nesse sentido de trazer, né, agregar esses partidos hoje chamados da direita. E essa costura tem a ver, Ricardo, com tempo de televisão, com volume de campanha, com a própria militância dos partidos também, né? Enfim, é uma eleição que, como a gente diz, é uma eleição pesada, né? Uma eleição estadual é sempre uma eleição que exige realmente um volume grande de campanha, a possibilidade de você aglutinar ali no entorno partidos, às vezes até do que diz respeito ao aspecto ideológico, até diferentes, né? Mas que vão estar, de repente, no mesmo palanque ou defendendo o mesmo candidato, né, Ricardo? Sim, é desse jeito, né? Porque os partidos, o foco principal dos partidos é o Congresso Nacional. Os partidos vão estar focados em fazer bancadas na Câmara dos Deputados e no Senado. Por quê? Porque é lá que está a sobrevivência partidária. Partido que não tem representatividade no Congresso, ele não tem acesso ao fundo partidário, não tem acesso ao dinheiro que movimenta, aos bilhões de reais que movimentam a política brasileira, né? E o PSDB, ele está aí numa situação bastante crítica, né? É muito acertada essa vinda do Marconi Perillo, que é um grande político, ex-governador de Goiás, muito bem avaliado, foi senador, uma das referências do PSDB no Brasil. Eu coloco o Marconi Perillo no mesmo nível de comportamento administrativo do Tasso Gereissati, né? E essa vinda dele é muito acertada porque o PSDB precisa fazer deputados federais, né? Precisa ter essa arrumação para tentar eleger deputados federais. E essa mistura, né, ideológica, isso vai exatamente ao encontro daquilo que a gente defende aqui, o excesso de partidos, né? Você vê que são mais de 30 partidos que o Brasil tem, é desnecessário, porque no frigir dos ovos, o que conta é um interesse partidário, né? E esse interesse partidário, na maioria das vezes, ele não tem nada a ver necessariamente com a conotação ideológica. A gente sabe que aqui no Maranhão, como sendo uma das principais bases do lulismo, o Lula vai trabalhar ainda para manter unida a sua base. Eu estou com o Francimar Melo, presidente estadual do PT. Ainda vejo que o PT vai ficar com o candidato dos Leões, com o candidato dos Leões, que acho que o Lula não vai contrariar o Carlos Brandão, que tem sido um aliado importante. Agora, em não ficando,
pode acontecer aquilo que o John falou do dia aqui, do Lula nem vir no Maranhão, porque vai ter 2 palanques e ele não vai querer melindrar nenhum nem outro. É importante lembrar, falando de partidos de direita, de PSDB, o PSDB, vale lembrar que compôs com o próprio Flávio Dino. Sim. O Aécio Neves esteve aqui no Maranhão, vocês lembram, né? E indicou o vice. E foi o próprio Brandão, né? Foi o próprio Brandão, que era do PSDB. E o Flávio fez uma coligação com vários partidos, de esquerda, de direita, de centro. Né? E teve também palanque múltiplo. Eduardo Campos, com Aécio Neves, né? Marina Silva. Ciro Gomes. Ciro Gomes, foi uma estratégia que foi feita e o próprio... a candidata era Dilma, né? Dilma, na primeira eleição do Flávio. Exato. Teve tudo isso. Porque no frigir dos ovos, John e Adalberto, no frigir dos ovos o que conta é a sobrevivência política, né? Então se arruma. Vamos que vamos. Pessoal acompanhando a nossa programação aqui ligado no nosso Tá Na Hora, na nossa resenha política. Um abraço aqui para dona Socorro Frota do Quatrac, sempre acompanhando a nossa programação. Ele disse, meu filho, boa noite a todos, boa noite, trio abençoado. Nós estamos fritos com esse tarifaço. Está preocupado aqui com essa situação, né? Boa noite, bancada. Acompanhando a nossa programação aqui, ligado com a gente, o Durval Rocha, mandando mensagem para nós. Acompanhando a nossa programação aqui, olha só, o aparelho de fazer tomografia do Hospital HTO não tem previsão para voltar a funcionar, hein? Aqui é um usuário que está mandando mensagem para nós, pediu para não ser identificado, precisa ter cuidado aí, vão ficar atentos e vão apurar essa informação, mas a denúncia aqui aponta de que o aparelho de tomografia do Hospital HTO não tem previsão para voltar a funcionar. Espaço aberto aqui para a Secretaria de Estado da Saúde se manifestar sobre o assunto. Boa noite, bancada, acompanhando, ligado na programação aqui, acompanhando vocês, Fábio, Rosa, Eudes, Natália, adoramos vocês. Refeitório do Sesc na audiência, acompanhando a nossa programação. Obrigado, gente, aí, pessoal aí que está jantando, acompanhando aqui o nosso Tá Na Hora Maranhão com os principais, né, trazendo aqui à mesa os principais destaques da política. Vamos que vamos, minha gente, ó. Lá em Ribamar, a gente falou outro dia sobre essa história do rompimento ou afastamento. O que está acontecendo lá em Ribamar? Será que a moda pega agora? Os vices estão se rebelando? O que está acontecendo, meu caro Ricardo? A relação amigável entre o comandante lá e o vice não andou nada bem na cidade balneária de São José de Ribamar, hein, cara? Ficou claro, isso aí é evidente, mais ainda no dia de hoje, né? De ontem para hoje a coisa acirrou. Acirrou e expõe aí um fato que é praticamente rotineiro, né? Os vices ou atrapalham ou não atrapalham, né? Quando querem atrapalhar, eles atrapalham. É tão cedo, você está no governo que tem aí 6 meses, né? O que leva um vice a se manifestar contra um prefeito que ele dividiu o palanque, ajudou a eleger com 6 meses de governo? Tá, é um prefeito que vem para uma reeleição. Era o mesmo vice no governo passado? Então, menos se justifica ainda, porque você teve 4 anos e você foi para a reeleição apoiando o mesmo prefeito. Se você vai para uma reeleição apoiando um prefeito que estava há 4 anos, você sendo vice, obviamente você está chancelando a administração. Está dizendo, não, eu vou manter o meu apoio, vou continuar sendo vice porque fez uma boa administração e eu vou acompanhar. Você avalizou. Aí vem agora o que fica parecendo, aquilo que até outro dia o Brandão disse, né? Eu fui um vice que não atrapalhei. Fica parecendo que quer atrapalhar, né? E vice quando quer atrapalhar, meu querido, é porque ele está tentando ali, está vendo algum espaço político que ele, para buscar o espaço, precisa necessariamente romper com o líder, né? Isso é ruim, porque expõe a chamada fome pelo poder, né? A gente espera que essa situação se resolva, que não prejudique a cidade de Ribamar, que é uma cidade importante, uma das maiores cidades do estado do Maranhão. Salvo engano meu, é a 3ª em população, e a gente não quer ver que a coisa desande, mas isso aí tem cheiro de eleição, né? A turma só enxerga a próxima eleição. Talvez o prefeito tenha aí um candidato
a deputado, ou federal, ou estadual, e talvez o plano do vice seria sair candidato, né? Sem essa possibilidade de apoio, aí já fica, já desarruma a casa. Mas como desarrumar uma casa que você apoiou durante 4 anos e 6 meses? No caso aí... A gente tá em cima primeira da hora, eleição, só John. para corrigir, Amanhã a gente Adalberto. fala mais sobre isso. O primeiro vice foi o Júnior Largo, né? Eu me enganei aqui. Ok, no primeiro mandato. Tá. Mas o Nates apoiava, estava junto. Né? A gente Ainda encerra assim, o programa, a gente encerra o programa hoje. Já foi falado aqui no Tá Na Hora Maranhão. Eu estou vendo aqui várias manifestações na internet em relação à passagem do Mário Macieira, professor universitário, advogado, ex-presidente da OAB. Os nossos sentimentos a todos os familiares, uma perda aí. Realmente, ainda há pouco a ex-governadora Rosiana Sarney mandou um vídeo se manifestando. Nas redes sociais, vários políticos. O Lula, que era amigo dele, né, Carlos Lula, também se manifestando sobre o assunto, os nossos sentimentos. Amanhã nós voltamos com o nosso Tá Na Hora Maranhão, a nossa resenha política aqui no Tá Na Hora. Obrigado, John. Obrigado, Ricardo. Olá, você. Valeu, senhores. Assim a gente encerra a nossa edição de hoje.